Senador, eu li recentemente, mudando de assunto, recentemente um ministro do seu partido assumiu uma pasta importante, que é o Ministério do Esporte. E a manchete era muito clara que o Ministério do Esporte passará a ser o Ministério da Jogatina. Onde que entra a minha pergunta? Nós temos jogo no bicho no Brasil, nós temos um coronel aqui presente, sabemos que é uma contravenção, crime de menor potencial ofensivo, e qualquer esquina, qualquer padaria tem uma banca de jogo do bicho. Enquanto bingos e cassinos são ilegais. E nós temos agora esses jogos online. Só de arrecadação daria 30 bilhões, só de sites de aposta. Talvez o seu partido, a partir da nomeação desse ministro, me corrija, André Fufuca, né? Salvo engano, o seu partido, ele vê isso com bons olhos para que o Ministério do Esporte traga essa discussão para o centro das atenções, para que possamos arrecadar mais, mas arrecadar mais em prol da sociedade. Como é que o senhor vê isso? Qual que é a informação que nós podemos extrair interno do seu partido? Olha, primeiro eu sou contra a participação do nosso partido nesse governo. Espero que o André tenha hoje entrado com seu pedido de afastamento das decisões partidárias. Ele é presidente do diretório do Maranhão. Eu pedi que ele mandasse a carta hoje, senão vai ter que ser afastado. Eu espero que seja uma atitude dele. E espero que esteja resolvido até amanhã. Eu sou um defensor da legalização dos jogos no nosso país. Por mim, não deveria ter jogo. Se pudesse proibir jogo, eu preferia muito, mas o Brasil hoje só tem os malefícios do jogo, né? É um dos países que mais se joga no mundo, né? Toda esquina. Os Estados Unidos, se não me engano, uma vez eu vi o número, tem 200 mil máquinas caça-níqueis. O Brasil tem 500 mil máquinas caça-níqueis operando sem a menor fiscalização, lesando as pessoas que jogam, enganando as pessoas que jogam, sem a menor fiscalização. Então, volto a dizer, o Brasil só tem os malefícios dos jogos, já que é assim, é melhor nós legalizarmos e que a sociedade possa aferir impostos, que os empregos possam ser legalizados, que a gente possa ter ganho com essa atividade que é muito forte no nosso Brasil. Eu vi os números, o Brasil é um dos países que mais se joga no mundo e de forma ilegal. Isso é muito ruim. Eu sou um defensor que isso seja legalizado o mais rapidamente possível. Senador, na época do governo Temer, tinha um bom projeto de legalização do jogo. Ele foi, inclusive, costurado por alguns técnicos do Ministério da Fazenda da época, né? E eles cerceavam muito. O sujeito que ia estar no cassino tinha que mostrar o CPF. Tem muitas regras desse tipo. Cada ganho dele, imediatamente, era avisado o COAF, o imposto de renda pagava de imediato. Para abrir o cassino, precisava ter mais documento e dinheiro do que para abrir um banco. O que nós estamos vendo agora nesse processo, essa aposta pela internet, é aposta com o menor controle possível. Não tem controle nenhum. Porque o que estava fazendo é para ter cassinos, né, e bingos, tudo controlado, entrada, sala da Polícia Federal, tudo. Mas agora se liberou de um jeito que vai ter um descontrole, as facções devem estar esfregando as mãos. E o que mais me preocupa, Manel, é a aposta esportiva. Porque outro dia eu vi uma quadrilha, foi presa aqui no interior de São Paulo algum tempo atrás, o apostador era da China, o site era em algum paraíso fiscal e estava corrompendo a terceira divisão aqui em São Paulo, né? A Série B que é uma série, né, de muita visibilidade no Brasil, teve escândalos e mais escândalos aí. Se não houver mecanismo para acompanhar essas apostas, né? Porque a pessoa apostar 100 mil reais que o Flamengo do Piauí vai ganhar de 4-0 do Palmeiras não é uma aposta normal. E acontece muito essas loucuras por aí. E isso tem que ter um acompanhamento para que as pessoas não sejam lesadas e um esporte que é tão importante para o nosso país como o futebol não tenha esse tipo de fator que é muito ruim para... Tá certo que não vai ter controle. Não, tem que ter, vai ter. Se houver a legalização, vai ter. Do jeito que está hoje é que não tem controle nenhum. Por isso que eu sou favorável à sua legalização. Mas, senador, o parlamento, pegando o gancho do coronel, ele tem que ficar muito atento.
Porque o coronel comentou, o primeiro comando da capital, por exemplo, ele esfrega as mãos, sabe por quê? Porque mesmo com a regulamentação, eles vão criar empresas de fachadas exatamente para lavar o dinheiro. Então o Senado, a Câmara como todo, tem que ficar muito atento ao regulamentar, pensar nisso. Porque mas não todos tem como, estão as empresas que se legalizarem, não tem como. Porque hoje existe muito uma mística que quem está por trás de cassino, aquele gangster, hoje não existe, são empresas listadas em bolsa, com compliance. Se a pessoa tem. Uma vez eu tive com o maior dono de cassino do mundo nos Estados Unidos, porque o autor da lei de legalização de cassino no país sou eu. E ele me dizendo, senador, se eu corromper um fiscal lá no Brasil, fizer alguma coisa errada lá no seu país, eu perco esse cassino aqui de bilhões e bilhões de dólares, a licença aqui. Então, isso não ocorre mais nos dias de hoje. Eu tive lá na Comissão de Jogos de Nevada, não tem um caso nos últimos 10 anos de qualquer desvio de conduta de donos de cassino, porque não tem mais cassino dono, não. A maioria são empresas listadas em bolsas, grandes conglomerados, e não tem cabimento você fazer, ou você sonegar. Não tem valor para eles uma sonegação, haja visto o investimento de bilhões e bilhões de reais que é um cassino.